Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos os nossos seminaristas do curso médio em teologia. Nós estamos aqui com a permissão de Deus, com a bênção de Deus, para mais uma aula. E na ocasião nós estaremos trabalhando o livro Missão e Implantação de Igrejas. Eu quero desde já dar bem-vindo aos nossos irmãos, os que já são alunos do curso, e também aos alunos novos aí. Nós temos irmãos que estão retornando ao curso, irmãos que estão assistindo à sua primeira aula. Seja bem-vindo. Eu quero, na ocasião, louvar a Deus pela vida da nossa liderança, nosso presidente, pastor Amarildo. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso diretor, pastor Silas Batista, e de toda a nossa equipe, pastora Daiane, os irmãos que trabalham aqui, para que isto aqui aconteça, para que a aula chegue até vocês e vocês possam aí ampliar mais o conhecimento, aprender um pouco mais dentro daquilo que é oferecido no seu material. Então, eu sei que tem alguns irmãos que ainda não recebeu o seu livro, é um caso específico, pode ter casos aí de irmãos que o livro ainda não chegou na sua cidade, nós estamos cientes. Mas é importante nesse momento, por mais que você não tenha um livro, eu sei que para você pode ser difícil acompanhar a aula sem o livro, mas preste atenção na aula, absorva ao máximo. O livro vai chegar para você caso não tenha chegado e você vai conseguir ler ele e na próxima aula, se Deus quiser, você vai estar com o seu livro. Um aviso importante, os nossos irmãos perceberam aí que nós tivemos um problemazinho de impressão com relação a este livro, tá? Você vai notar algum desajuste aí na questão do sumário, né? E também lá mais à frente, na última aula, você vai ver que vai haver uma capa aí de introdução à aula 4, com o título Aula 1, mas eu vou tranquilizar vocês, isso já foi passado no grupo, nosso diretor já mandou um vídeo lá explicando que nós estamos aí em contato com a editora para poder buscar uma solução para essa situação, tá bom? Mas isso não vai comprometer a questão da compreensão do conteúdo, tá? Eu quero aqui, antes de mais nada, estar passando a oportunidade para os nossos professores titulares estarem aí dando suas considerações iniciais, se apresentando para vocês. Pastor Eurípides, eu quero passar para o senhor, pastor Eurípides, que é um dos autores aí deste livro abençoado, homem capacitado por Deus para estar trazendo para nós um pouco de conhecimento aí do que ele tem absorvido, adquirido através da sua vida. Pastor Eurípides, com o senhor. Maravilha, bênção de Deus. Grande abraço a todos os nossos alunos anacasianos aí. Vamos estar estudando aí esse módulo Missões e Implantação da Igreja. A você que está chegando agora, é o seu primeiro dia, fomos informados aí pela missionária Daiane que nós temos um grupo significativamente bom de novos alunos, novas cidades que estão entrando aí agora, o primeiro livro. Pois sejam muito bem-vindos, é uma alegria, um prazer, satisfação muito grande ter vocês aqui conosco. Tivemos o privilégio, junto com o pastor Diogo, ter essa grata satisfação de poder estarmos aqui escrevendo esse livro Missões e Implantação da Igreja. Quero crer que Deus estará se nos abençoando de uma forma toda especial. Queremos crer que possa ser extremamente produtiva a nossa aula, o nosso conteúdo, não só hoje, mas nas 4 aulas programáticas que ainda temos nesse módulo. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Eurípides. Quero também passar a palavra ao nosso professor, que vocês já conhecem, pastor Marcos Gonçalves, mais uma vez está conosco. Pastor Marcos, com o senhor. A paz do Senhor, irmãos seminaristas, os novos seminaristas que estão conosco, paz do Senhor, pastor Eurípides, presbítero Oséias, a toda a equipe do ITA. E hoje, esse privilégio de estar mais uma vez aqui, e desta feita, não como das outras vezes, não coincidindo com o autor do livro na bancada, né? Então, um desafio de conhecimento maior, e o bom é que a gente já vai tirando as dúvidas com ele, né? E vai ficando melhor. Então, os que estão chegando agora, sejam bem-vindos e vão aproveitar uma belíssima aula. O tema de agora é um tema bastante introdutório para
todas as idades, todos os períodos da fé, certamente vocês vão aprender muito. Então fica aí com a gente, certamente conteúdo de primeira qualidade está chegando para os irmãos. Que maravilha! Quero mandar um abraço especial também para os nossos irmãos ali do Maranhão, que estão firmes. Eles têm um obstáculo até maior com relação aos nossos irmãos aqui do Tocantins, porque até o livro chega mais rápido para os irmãos do Tocantins, né? Então, nós temos uma turma muito grande ali no nosso estado, abençoado estado do Maranhão, e os irmãos estão lá firmes, e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Perseverem, porque certamente Deus tem coisas grandes para fazer em vocês e através de vocês, tá? Quero aqui dar início, ou melhor, passar a palavra ao nosso escritor aqui deste livro, pastor Eurípides, para estar nos introduzindo aí neste assunto. Pastor Eurípides, com o senhor. Bom, maravilha, bênção de Deus. Vou querer estar passando aqui, antes de mais nada, uma visão bem rápida do que nós vamos estar tratando e falando aqui dentro dessa primeira aula, esses 5 capítulos, né? Primeiro capítulo, nós vamos estar falando aí sobre o Deus missionário. Então, esse Deus missionário, pastor Oséias, ele vai permear como que um fio condutor durante toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vai estar falando a respeito dessa obra missionária, que ela não é do Novo Testamento, ela, na verdade, ela vai perpassar do Gênesis ao Apocalipse, né? Então, quando a gente olha e observa que esse fio condutor, na verdade, se chama missão de Deus. E essa missão, na verdade, é a história de Deus. Um Deus que busca, um Deus que chama, um Deus que envia e um Deus que salva. E interessante, vale-se dizer, importante destacar que essa missão de Deus, ela não vai parar e não vai ter o seu término na cruz. Ela não vai ter o seu término ali também no livro de Atos. Ela vai continuar comigo, ela vai continuar com você, né? Aqui, como Abraão também foi bênção para todas as nações, conforme se nos diz lá em Gênesis, no capítulo 12, o versículo de número 13, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, por nós também temos condições de levar esta bênção, levar esta palavra, na Isaías, no capítulo de número 49, e o versículo de número 6, diz-nos a palavra da seguinte forma, que Deus fará de nós, como fez de Isaías, como fez da nação de Israel, luz para os gentios e salvação para todos que estão nos 4 cantos do planeta Terra. Olha o quanto que é importante. Então, nesse capítulo de número 1, onde fala do Deus missionário, vai estar falando aqui desse fio condutor. No capítulo de número 2, aqui nessa visão panorâmica, vai falar de uma mensagem que precisa ser anunciada. Que mensagem é essa que precisa ser anunciada? Romanos, no capítulo 1, o versículo de número 16, diz que não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê. Romanos 10, versículo 13 e 14 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o verso 14, ele nos chama, eu acho que aqui é o versículo central de todo o capítulo de número 2, aonde ele vai dizer assim: mas como invocarão se não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém vos enviou? Aí ele vai completar dizendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. O capítulo de número 3, aqui continuando na nossa visão panorâmica, ele vai mostrar que Cristo está no centro de toda e qualquer missão. Se Jesus não for o tema
central da sua mensagem não for o tema central, não for o centro, então para nada serviu, né? Então a palavra de Deus nos diz lá em João no capítulo de número 3, o versículo de número 16, dizendo-nos que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Atos 4 e 12 diz que nenhum outro há salvação. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Timóteo 2 e 5 que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, e Jesus Cristo, o homem. Então nós vamos ver essa centralidade da missão na pessoa bendita de Cristo Jesus. Continuando a visão panorâmica aqui, já finalizando, o capítulo de número 4, ele vai nos trazer algo também de fundamental importância para reforçar o que nos diz o capítulo de número 1 desse fio condutor. E ele vai dizer que o evangelismo, ou seja, a obra missionária, ele faz parte de toda a Bíblia. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías, nos fala também a respeito disso também no Salmo de número 96, o versículo de número 6, dizendo-nos algo forte a respeito disso: anunciai, envie, fale da glória minha. Ainda diz mais assim: a todos os povos e a todas as nações, fale das minhas maravilhas. Marcos, no capítulo de número 16, o versículo de número 15 diz-nos da seguinte forma: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E fechando aqui dentro dessa visão panorâmica, né, o capítulo de número 5 aqui dessa primeira aula, onde nós vamos estar fechando, vai estar falando da chegada do reino de Deus. E o reino de Deus já chegou. Romanos, no capítulo de número 14, verso 17, diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça e é alegria no Espírito. Atos 1 e 8 também, ele é um texto-chave para nós compreendermos esse capítulo aqui, vai nos dizer que a virtude do Espírito, ela nos cobrirá, nos encherá para quê? Para sermos testemunhas dele, testemunhas de Jesus em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra, né? Então, feito essa visão panorâmica aqui, é sobre isso que nós vamos estar tratando, né? Nesse capítulo, nesses 5 capítulos, nessa aula introdutória de hoje. Maravilha, já deu para você ter uma noção aí do que a gente vai estar trabalhando aqui, e é interessante a gente até passar para o pastor Eurípides aqui, para ele trazer essa introdução, porque não tem ninguém aqui mais qualificado para isso, tendo em vista que ele é um dos autores deste livro, né? Eu já retorno para ele e quero, na ocasião aqui, estar lembrando você que na aula, ou no mês passado, nós trabalhamos evangelismo e discipulado. Então, você consegue perceber que há uma certa continuidade dentro daquilo que nós estávamos trabalhando, né? Você que estudou o mês passado, você vai ver que a gente terminou ali falando sobre discípulos, sobre a missão, sobre a ideia dos discípulos terem que reproduzir aquilo que Jesus produziu, aquilo que Jesus fez e ensinou, né? E o que me chama a atenção aqui, já entrando aqui dentro do primeiro tópico, é que o título fala sobre um Deus missionário. E me chama a atenção, pastor Eurípides, que a gente percebe que este projeto, este plano, né? Deus ele vem trabalhando ele no Antigo Testamento, e claro, as pessoas que estavam vivendo, como Adão e Eva, os patriarcas, né? Eles não tinham a Torá, vamos dizer assim, né? Não tinham o Antigo Testamento, porém eles estavam sendo instrumentos de Deus para uma revelação que teria o seu ápice na pessoa de Jesus, que é o que vai ser trabalhado no capítulo 3, inclusive, né? Então, eu queria que o senhor nos introduzisse aí, agora, de fato, no conteúdo, dentro do capítulo 1, falando sobre esse Deus missionário. Eu já devolvo para o senhor. Maravilha. Dentro dessa perspectiva, né, desse fio condutor, o
Velho Testamento, na verdade, é a sombra do Novo Testamento. Então, todo o Velho Testamento ele vai trabalhar nessa perspectiva. Então, Deus ele não foi pego de surpresa. Deus ele é atemporal, porque ele está no presente, ele visita o passado e visita o nosso futuro. Então, ele prepara esse fio condutor. Se nós formos analisar, o Velho Testamento ele é o quê? Ele é a figura, é a promessa da vinda desse Messias prometido. Ora, se o Velho Testamento é a promessa da vinda do Messias, o que seriam os Evangelhos? Os Evangelhos, ele é o cumprimento das profecias, acerca do qual falava o livro da lei, os salmos e os profetas. Ora, se o Velho Testamento é a sombra, se o Novo Testamento, ali os 4 evangelhos, é na verdade o cumprimento da profecia, então o livro de Atos, ele é a fundação da igreja, na pessoa bendita de Cristo Jesus, perpassando desde lá do início, lá do Velho Testamento. Ora, se Atos, ele é a fundação da igreja, que seria as cartas, é a explicação da mensagem desse Messias, desse Jesus prometido, deste Deus missionário, né? Então, se as cartas é a explicação, que é o livro de Apocalipse, a consumação de todas as coisas. Então, quando eu digo que esse plano já estava traçado, porque Jesus ele não foi pego de surpresa. Já vi muitos pregadores dizer, e parece que Jesus foi forçado. Não, esse plano ele já estava arquitetado, já estava todo ele organizado. Se você for ver em Apocalipse, no capítulo de número 13, e o versículo de número 8 ali, salvo engano, ele vai dizer que o cordeiro, fala do livro da vida de um cordeiro. Que cordeiro é esse? Que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, então esse cordeiro, ele não morreu há 2000 anos atrás, ele morreu desde a fundação do mundo. Em 1 Pedro, no capítulo de número 19, o verso de número 20, ele vai mais além. Não diz que foi desde, ele diz que foi antes da fundação do mundo. O cordeiro já foi morto. Ora, então isso na verdade era já uma preparação. Deus ele visita, ele sabia que precisava haver um resgate. Então não é só no Novo Testamento. É claro que especificamente dentro do nome de Jesus, ali especificamente, nós não vamos encontrar esse nome, mas nós vamos o encontrar ali como o anjo do Senhor, nós vamos encontrar como Messias prometido, como Emanuel, como desejado das nações, como príncipe da paz. Então todo o Velho Testamento, eu tenho uma pregação inclusive que eu falo a vida de Jesus, de Gênesis e Apocalipse. Em cada livro eu cito, inclusive em João, eu falo em um capítulo ele presente em cada capítulo ali. Então esse Deus missionário, ele não se revelou para salvar a humanidade apenas agora. Já desde o Velho Testamento já havia esse plano. Ora, quando Jonas vai pregar na cidade de Nínive, ele estava cumprindo o ide. Ninivitas ali eram pessoas gentílicas, mas Deus deu a eles o benefício do perdão. Ou seja, o plano de Deus não era a salvação apenas de Israel, mas para todo aquele que nele crê. Então tudo é uma preparação para o que nós estamos vivendo hoje dentro da obra missionária. Maravilha! Nós estamos sendo bem diretos, né, bem objetivos, até porque a própria dinâmica e a didática aqui do material que foi bem elaborado, ele nos proporciona isso. Vocês vão ver que está bem trabalhado para dar uma dinâmica e uma didática bem resumida. Eu achei interessante, pastor Eurípides, porque eu lia sobre o assunto, né, nós já vamos para o capítulo 2, e eu li um autor, ele dá um exemplo interessante acerca dessa revelação que está no Antigo Testamento, né? É uma espécie de enigma, porque é decifrável e Deus vai revelar isso na pessoa de Jesus, né? Não é, vamos dizer assim, lógico, ele não vai dizer que é um enigma nos termos humanos, conceituais, mas para a gente entender que existia um sentido, existia uma finalidade, e em Jesus isso foi esclarecido, né? Isso foi compreendido. E ele usa o exemplo, por exemplo, de um quarto escuro, que ele diz que você entra num quarto, as luzes estão apagadas, só que o quarto está todo mobiliado. Lá tem cama, lá tem guarda-roupa, lá tem alguns objetos, só que quando você entra no escuro, você não vê nada. Aí, a revelação de Jesus seria essa luz acesa nesse quarto. E a pessoa consegue ver os objetos que ali estão.
Eu gostei demais desse exemplo e eu falei, rapaz, que coisa bacana. Qual foi o livro? Eu não lembro o autor, por isso que eu estou citando sem lembrar o... Se for o mesmo, eu também não estou me recordando. Ele vai falar, na verdade, esse código seria o mistério oculto. Mistério oculto. Fala lá, inclusive, que está oculto no seio do Pai. Exato. Isso prova, o diabo, ele tinha dúvidas que Jesus era, de fato, Jesus. Ele diz, olha, se tu és Jesus, faça isso, porque quando ele olha para a cadeira que estava no lugar. Ele desejou, na verdade, aquela cadeira ali. Então, Jesus é esse mistério oculto. Não dá tempo, às vezes, de falar, mas esse mistério oculto, ele se revela lá no Salmo de número 91, em todo ele, e ele vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você vai observar que nenhum ser humano tem condições de habitar verdadeiramente no esconderijo do Altíssimo, só Jesus, conforme isso nos diz lá no Salmo de número 15, aquele que é limpo de mãos, e quem habitará no teu tabernáculo, no teu esconderijo? E ele vai dizer, então nenhum ser humano consegue atingir aquilo dali, então só Jesus. Então esse é esse mistério prometido, esse Messias prometido, todo o Velho Testamento, nas festas, na Páscoa do Cordeiro. Então aonde está o Cordeiro? Então ela é a figura do Cordeiro sempre presente. Quando o livro de Levítico, que é a preparação, ele vai dizer lá, vai crashim el Moshe Rabim dalton nicharvel vai omer. Então, e disse Deus, e chamou Moisés a tenda da congregação, e ele disse, ele vai entregar ali todo o Velho Testamento, e vai prefigurar essa figura do Cordeiro, que lá na frente, quando João encontra com Jesus, em João 1:29, ele vai olhar e vai dizer, Seam Elohim Moshe Hatameolá, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro sendo anunciado, trazido do Velho Testamento, e agora desanuviando esse mistério, revelando quem é o mistério, né? Que maravilha! Então você, depois com o tempo, leia o capítulo 1, página 23, página 24, 25, 26, você tem em tópicos aí separado para você compreender melhor, né? E você tem até, se você tiver material aí, teologia sistemática, comentários bíblicos, você pode até aprofundar mais dentro desses pontos aí. Passando aqui já para o capítulo 2, pastor Marcos, traz o seguinte tema, uma mensagem que precisa ser anunciada. E a gente tem o quebra-cabeça montado, né? É o mistério, como bem disse o pastor Eurípides, revelado, que estava oculto em Deus, e o Filho traz à luz esse mistério, né? Paulo, inclusive, fala sobre isso, dizendo que Cristo revelou para ele o mistério que estava oculto desde os tempos antigos. Ok. E nessa missão nossa, né, que é levar o Evangelho, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, é necessário ter uma compreensão da mensagem. Então, passo para o senhor, pastor Marcos, página 29, tá? Vocês podem acompanhar. Pastor Marcos. Pai, senhor, seminaristas, mais uma vez, estendendo a paz a todos. Diante da introdução dada pelo nosso querido pastor Eurípides, autor do livro, um dos autores do livro, a gente vê que, ainda lá na introdução que ele deu, nos pontos oferecidos, né, a qual já foi recomendado pelo presbítero Oséias para os irmãos acompanharem, que ele vem dissertando tudo, a gente vê que a intenção ali da natureza de Deus em relação à missão era mostrar que a missão de Deus está aberta a todos. Ou seja, dá a entender nos comentários que existe dois lados dessa missão, um lado de dentro e um lado de fora. A exposição de Deus e o seu posicionamento faz com que leve o homem a entender que a missão é o próprio Deus. E ele está oferecendo a oportunidade de você vir para o lado de dentro, né? Ou o ser humano vir para o lado de dentro. E nessa sequência, a gente vai ver que a responsabilidade deve ser assumida agora. O capítulo número 2 vai falar uma mensagem que precisa ser anunciada. A gente já é carregado para a questão da responsabilidade, ou seja, existe uma mensagem que precisa ser anunciada, e por quem essa mensagem precisa ser anunciada? É aqui que entra uma das falas de John Stott e dos demais que foram citados lá no primeiro capítulo, que ele fala que não tem como alguém anunciar Deus sem conhecer a Deus. Não tem como anunciar um Deus sem conhecer a Deus. Se Deus é a própria missão, eu anuncio um Deus que eu não conheço, então ou eu não conheço a missão, ou eu não conheço o Deus da missão. Então, a responsabilidade, ela está andando de mãos dadas. Eu preciso anunciar quem eu conheço. E
dentro da proposta missionária existe uma fala que diz respeito que a maior marca do missionário é carregar o Deus que é a missão. Ele é a marca que registra. Então, Deus se revelando em nós, Deus manifesta em nós, isso faz com que a missão fique concretizada. Então, a gente vê que o Evangelho é a transmissão de boas novas de salvação. Esse é o primeiro impacto que a gente recebe acerca do Evangelho. Só que aqui vai trazer que essa responsabilidade de anunciar, ela é uma passada de bastão, né? A gente assume essa responsabilidade. Então, quando a gente começa a encarar o posicionamento de Deus em relação à missão, sendo Ele a própria missão, a gente também agora começa a preencher e ficar posicionado em relação à nossa parte. E aqui eu separei, capítulo 2.2 diz que assim o ensino já nos remete à responsabilidade. Uma mensagem que precisa ser anunciada. O Evangelho sendo anunciado é como sementes sendo plantadas, está dentro da nossa lição. Para que a mensagem seja anunciada, ela primeiro precisa ser gerada no anunciador. Ou seja, não tem como desmembrar isso. Não tem. Então, apreciar o Evangelho não é o suficiente para exercer o potencial que o Evangelho tem. E principalmente se tratando de missão. Então, aquele primeiro impacto daquela fala, ela se tornou um dito popular, missão está no coração de Deus. Missão não só está no coração de Deus, porque a missão é o próprio Deus. A missão é o próprio Deus. Mas aqui os comentaristas, nossos pastores, eles pontuam uma necessidade que ela é bem para a nossa época. Ou seja, está se nascendo o Evangelho, está se fazendo uma missão onde o princípio não acontece, que é a geração dela, a geração da missão. A missão precisa frutificar. Você percebe que na introdução traz Deus como um Deus missionário, e no segundo ponto traz uma mensagem desse Deus que precisa ser anunciada. Ou seja, se o primeiro capítulo traz a ideia de que eu preciso conhecer esse Deus, então cada vez que eu me posicionar para anunciá-lo, eu também estou transmitindo aquilo que foi plantado dentro de mim. Então aqui já no início a gente vê, olha, para que a mensagem seja anunciada, ela primeiro precisa ser gerada no anunciador. Não anunciamos o Evangelho como alguém que está sem natureza do Evangelho. A mensagem que é transferida ao coração do pecador passa pelo coração de um pecador salvo. Ou seja, é aquilo que a gente fala às vezes quando vai pregar, a gente vai pregar, eu sou um canal, eu sou um condutor. Ou seja, eu sou um pecador que fui impactado, a mensagem do Evangelho foi gerada em mim, o intuito, o sentimento missionário foi gerado em mim. Eu me recordo que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e ele vai falar dessa introdução de exercer a questão de praticar a obra de Deus como sentimento. E Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dizer, desejo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Perceba como o apóstolo Paulo está transmitindo para que aquele povo continuasse, seja na obra, seja resistindo à perseguição. Ele está simplesmente dizendo assim, que haja sentimento. Quando essa questão do sentimento é uma introdução que deve ser gerada na nossa vida, então certamente a gente consegue concluir e exercer essa questão missionária. E aqui ainda pontuei também, separando por textos aqui, diz, então o evangelismo é um pecador salvo pela graça, testificando para outro pecador que a obra redentora de Cristo também é para ele. Perceba que é uma passagem, né? É uma transferência de responsabilidade. Deus, o maior arquiteto da missão, ele transferiu essa missão para homens que outrora estavam sendo o alvo da missão de Deus, porque a pontuação dos nossos pastores em relação a Gênesis, a gente vê que o primeiro contato de Abraão com Deus é uma voz. É uma voz. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 1, vai dizer que o impacto ali foi a voz. Tanto é que, com a voz que Abraão ouviu ali onde ele morava, ele passou a carregar o título de pai da fé, porque aquela voz foi tão diferente que ele não se conteve em resistir a essa voz. Então, o primeiro impacto a gente se pega porque Abraão é o pai da fé. Segunda coisa, a gente vai ver que no versículo 2 tem uma promessa para Abraão. Para Abraão. Tem uma promessa para ele, para Abraão, assim, olha, tu serás bendito. Mas o terceiro versículo do capítulo 12 vai dizer que essa promessa já é através de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Então a gente vai ver que, primeiro, houve um plantio, foi gerado em Abraão, através da voz impactante, a voz diferenciada, que não houve dúvida que era um Deus e que era Deus falando com ele. Ele simplesmente sai, e o ato de sair é, acredito na voz, mas quando Deus diz para ele assim, em ti serão benditas todas as nações, ele não resiste.
Ou seja, aquela coisa assim, não é uma consideração que se faz, ou seja, não dá para descartar a necessidade de assumir a responsabilidade de dar continuidade nessa passagem de bastão. Então, eu coloquei aqui essa coisa, um pecador oferecendo a outro pecador a oportunidade de ter esse contato com Cristo. Então, o 2.1, só para a gente dar mais continuidade aqui, o Evangelho não é um segredo, é um anúncio. Evangelho é para quem tem disposição para sair da zona de conforto. Para sair da zona de conforto. Se essa mensagem precisa ser anunciada, a gente vai ver que o próprio livro vai oferecer que a metodologia de apresentação de igrejas hoje é o favoritismo ao ser. Eu quero manter você aqui dentro da igreja no ser, sem oferecer a verdade do Evangelho, que é fazer missão, mantendo uma classe de pessoas dentro do lugar onde a missão não é uma opção, ou melhor, a missão não é uma coisa, não é um critério. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja doente. Um cristão que não evangeliza, ele não entendeu como ele foi alcançado na fé. Ele não entendeu como ele foi resgatado. Então, a gente vê que quando essa mensagem ela é anunciada, ela inevitavelmente ela é uma mensagem que causa confronto. Causa confronto. Vai tirar o romantismo da ideia do evangelho que só é bênção, que só é amor. Não, evangelho de verdade, missão de verdade, é confronto. E por que algumas pessoas não querem mais introduzir a necessidade da evangelização e da missão dentro das suas instituições? Para evitar o confronto. Porque evitar o confronto vai mexer em duas zonas de conforto. De quem anuncia e de quem ouve. Vai mexer nessas duas zonas de conforto. E o nosso Deus, quando ele estendeu o plano da salvação, ele sabia da criatura que ele tinha feito. Passível de muitos erros, dotada do livre-arbítrio, e Deus não levantou um plano B. Foi como o nosso pastor aqui pontuou. Deus não trouxe a missão como um plano B. A missão não é um plano B de nenhuma maneira. O que é um plano B? Eu já vou fazer um segundo plano porque pode dar errado o primeiro. Não, a missão já estava introduzida dentro do coração de Deus, já no plano desde a fundação do mundo, já no plano antes da fundação do mundo, já nos projetos de Deus. Então, essa introdução de missão, ela vai confrontar sim, que ela vai confrontar, porque missão é levar o evangelho, é levar boas novas. Mas boas novas, meus queridos seminaristas, é também anunciar o pecador que se ele não se redimir, se ele não aceitar a redenção, se ele não se render à reconciliação com o Senhor, ele também vai para a condenação. Então, para evitar esse confronto, para evitar essa coisa do afastamento das pessoas, a metodologia hoje a gente não fala de missão por aqui. A gente faz uma missão paliativa, trivial, na demonstração de ações sociais, mas a verdadeira missão é aquela que traz uma transformação em quem é receptor dessa mensagem. Então, quando Deus introduz a lição, quando Ele traz a responsabilidade da lição, Ele também diz que essa mensagem precisa ser levada adiante, ela precisa passar por gerações, ela precisa ultrapassar culturas, ela precisa passar os tempos, passar estágios, passar os cargos. Essa mensagem missionária ela precisa avançar, ela precisa ainda que confrontar alguém, ela precisa, mas o grande resultado da missão é quando a transformação acontece. Então, se eu estou levando uma mensagem missionária, se eu estou levando uma mensagem de evangelismo e não causa transformação, é hora de pensar se essa mensagem que eu estou pregando é uma mensagem realmente que se encaixa no perfil daquilo que o Senhor introduziu como missão na face da terra. Então, considerar que essa mensagem ela precisa ser levada adiante é assumir a responsabilidade que Deus, por alguma razão, nos confiou. E a gente vai ver no 2.3, que eu até coloquei aqui como autoexplicativo, que é um choque, né? Mensagem versus mensageiro. Mensagem versus mensageiro. Aí no capítulo 2.3 a gente vai ver isso, que é mensagem que transforma o mundo, aí vai lá, 2.3, mensagem versus mensageiro. Se a gente ler aqui, a gente já vai entender, aqui é autoexplicativo. O mundo está cheio de mensagens. Acredita em você, siga seu coração, construa sua própria verdade. Todas elas têm uma coisa em comum, são centradas no homem. Mas e o Evangelho? O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo. A gente vai ver que o Deus missionário, já foi falado pelo nosso pastor, é o Deus que chama, é o Deus que transforma, é o Deus que converte, mas também é o Deus que envia. E quando ele enviou o seu Filho, ele está exercendo na prática a missão que ele mesmo arquitetou. E se eu não introduzo Jesus Cristo na minha mensagem, se a minha mensagem não leva o pecador a Cristo, eu não estou considerando automaticamente o projeto de Deus, não estou considerando a arquitetura de Deus em matéria de missão
e transferido para os nossos dias, evangelismo. Então, essa coisa do mensageiro hoje, ele ser o mais desejado, pessoas que estão deixando as suas casas pelo mensageiro. É bom ouvir pessoas que sabem, é bom ouvir pessoas cheias da unção de Deus, mas se essas pessoas não estão transmitindo um Cristo que vai causar um impacto e transformar a vida dessas pessoas, aí é que bate a dúvida. Quem é o centro dessa mensagem? Quem é o centro? Quem é o cerne dessa mensagem? No final, tudo leva a Deus, tudo é por Deus e tudo é para Deus. Então, considerar que essa mensagem precisa ser anunciada é considerar esses pontos como o que é que eu estou fazendo, como eu estou me comportando diante da mensagem que eu estou ouvindo, que efeito ela está causando, como eu estou levando adiante essa mensagem, como eu estou tratando, o que eu estou fazendo com essa mensagem. A partir do momento que eu evito falar, já encerrando a minha fala aqui, a partir do momento que eu evito falar da mensagem que é a própria missão de Cristo, eu estou silenciando. E o silêncio de alguém que um dia teve um encontro com o Senhor e hoje silencia, o escritor chama até, alguns comentaristas chamam até de covardia, é a declarada omissão da igreja e ela está perdendo o papel do que ela veio fazer aqui. Ontem à noite, pregando lá na igreja, na congregação em qual, pela misericórdia, estamos auxiliando os nossos pastores presidentes, estou dirigindo lá, eu dizia lá que o que é que a gente está fazendo, como a gente está se comportando, que mensagem é essa, que silêncio é esse que agrada tanto as pessoas, que silêncio é esse que a gente está conseguindo comemorar os grandes congressos e as bocas de fumo não estão acabando, a prostituição está aumentando, a corrupção no nosso país, a política é notícia todos os dias. Que mensagem é essa que não transforma? Que mensagem é essa que não considera que o nosso Deus é o Deus que penetra onde ninguém consegue penetrar, divisão de alma, de espírito, imoralidade, todas essas coisas? Então, tem algum déficit que está acontecendo aí no sistema e que deve ser esse. As igrejas elas estão mais preocupadas em manter os crentes gostando de estar aqui do que anunciando um Jesus que quer nos tirar aqui da face da terra e vai nos levar para o céu da eternidade. Que mensagem forte, né? E nos leva à reflexão. É um assunto muito sério, né? Coloca a gente até numa situação desconfortável, graças a Deus por isso, porque a gente precisa mesmo meditar mais, e eu falo meditar no sentido de com mais seriedade, né, acerca do que Deus quer de nós. Nós sabemos que as atividades principais, né, tem muitas atividades, mas as principais, pelo menos, que a gente tem apresentado na Palavra de Deus, que a gente deve exercer, que é adorar a Deus, ter prazer em sua presença, glorificá-lo, né? E a outra é cumprir a missão que Ele deu a nós, deu à igreja, que é o corpo de Cristo, né? E eu estava meditando aqui, vendo o quão sério eu preciso pensar sobre isso, né? E eu li até um autor, Charles Swindoll, que ele escreve um clássico, Heróis da Fé, ele pega personagem da Bíblia, ele até fala, pastor Marcos, que todo discípulo ele precisa ter 3 pessoas na sua vida, e vai dentro dessa linha aí, que o senhor trouxe para nós agora há pouco, dessa responsabilidade que nós temos de cumprir a missão, né? É uma necessidade, é uma obrigação, né? E obrigação, pastor Ives, não no sentido de, quer dizer que eu sou obrigado, então eu vou fazer porque eu sou obrigado. Não, falo obrigação no sentido de entender qual é a missão, de entender a responsabilidade que está sobre mim, porque eu fui alcançado, e por amor ao Deus que eu sirvo, por gratidão ao que Ele fez em mim, eu vou cumprir essa missão. Eu falo nesse sentido. Ele diz que eu tenho que ter um discipulador, né? E isso está na Bíblia, porque os discípulos tinham Jesus. Jesus o tempo todo dizia, o que faço, faço mediante a orientação de meu Pai. Então, sempre alguém ali orientando, instruindo. O discípulo precisa ter um confidente, né? A pessoa com quem ele encosta a cabeça, chora ali no ombro, abre o coração, e precisa ter um discípulo que vai dentro do que está sendo trabalhado. Ou seja, eu preciso estar sempre compartilhando essa mensagem para outras pessoas. Antes da gente partir aqui para o capítulo 3, quero só lembrar você que hoje é dia 13, claro, para você que ainda não realizou o pagamento da sua mensalidade esse mês. A gente sabe
que é na primeira quinzena de cada mês que a gente realiza o pagamento da mensalidade. Estou aqui só lembrando você, dia 15 é o último prazo para você fazer o pagamento, para que quando a gente chegar no próximo mês e formos enviar o livro dos alunos, você não fique sem receber o seu livro, tá bom? Se aconteceu alguma coisa ou você está vendo aí que alguma situação pode pegar você de surpresa, você pode estar entrando em contato com o setor financeiro, conversando com eles e vai dar tudo certo, tá bom? Pastor Eurípides, sem perca de tempo, capítulo 3, o senhor fica à vontade também, se o senhor quiser ressaltar alguma coisa acerca do que foi trabalhado agora pelo pastor Marcos, mas aí o senhor já fica na incumbência aí de nos introduzir no capítulo 3, tá? Muito bem, eu só vou pegar aqui da onde ele parou, na sequência, para não pegar a parte anterior. Eu me lembro quando ele fala do mensageiro e a mensagem, né? Então tem um paralelo muito importante que nos prepara aqui para um 2.5. E quando eu estava escrevendo, eu tinha muito isso em mente, né? A questão da mensagem e do mensageiro, de dizer que o poder não está em quem fala, mas naquilo que é falado, ou seja, o conteúdo é que transforma, e não o currículo do pregador, né? Então essa mensagem que Billy Graham nos ensinou, e ele pregava com tanta simplicidade, que vai se resumir que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Então não precisa de um currículo para você ensinar isso. Pregue Cristo, né? Então, às vezes a gente fica com tanto cuidado, mas o importante é precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. O 2.5, o senhor me permitiu voltar, eu ia para o capítulo 3, mas o senhor me permitiu dar essa sequência aqui, só para enfatizar essa sequência, para não deixar de tocar nesse ponto, que é o 2.5, né? Fomos chamados para ser mensageiros da verdade e não vendedores da fé. Meu Deus, como eu acho isso forte. Quando eu estava escrevendo, isso tocou muito no meu coração, porque hoje em dia nós estamos vivendo o evangelho muito faz de conta, muito me ensina miojo, muita facilidade. E Deus nos chamou para um evangelho, na verdade, de confronto. Deus nos chamou para um evangelho da verdade. O que é a verdade? A verdade que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele fala verdade, o que é essa verdade? É a verdade absoluta. Então, nós temos vários tipos de verdade. Nós temos a verdade minha, a sua verdade, nós temos a verdade dos fatos e a verdade absoluta. Que nesse sentido aqui, ela vai ser, no original, ela é a junção de 3 palavras, né? Que é Aleph, Men e Tov. E o interessante é que Aleph está no início do alfabeto hebraico. Men, ela vai estar exatamente no meio. E Tov vai estar no final, ou seja, a verdade absoluta que reside, que está em Deus, ela é verdade no início, ela é verdade no fim, e ela é verdade no meio, e ela é verdade no fim, ela perpassa tudo isso daí. Então é esse evangelho que nós precisamos pregar, o evangelho da verdade. O 2.6 fala do silêncio da igreja, é uma voz que acusa a omissão diante de Deus. E isso me preocupa sobremodo, porque você observa que aonde o evangelho não é pregado, pode observar as coisas terríveis que acontecem ali. Nós vamos olhar para dentro da nossa perspectiva aqui mesmo de Brasil. Por que é que às vezes o Ceará tem tanta falta de chuva? É um mero acaso? Ou será porque as pessoas às vezes trocaram Jesus por Padre Cícero Juazeiro? Será por um acaso, por exemplo, que às vezes lá na Índia, será porque lá está acontecendo tantas coisas também na África, de tudo que é de magia negra, de tudo que é coisa ruim, e por que tanta miséria acontece naquele lugar? E a gente poderia falar. Agora, um que me chama bastante a atenção, e eu queria chamar a atenção, a necessidade de pregar essa mensagem. Olhando para os países, por exemplo, da janela 10/40, as maiores calamidades às vezes acontecem aqui. Dia 26 de dezembro de 2004, nós vivemos os horrores daquela grande tsunami, né? Mais de 280 mil pessoas morreram ali. Mas ali aqueles 68 países que estão ali, que ele vai começar desde a Ásia, atravessa um pedaço ali também da África, até a região ali da Indonésia, 63 países. Mas mais da metade da população do mundo reside ali. E o que me preocupa com isso? Por que tanta calamidade às vezes acontece ali naquele lugar?
Não seria porque, em vez de adorar a Deus Jeová, é que a religião predominante ali é o islamismo, é o budismo? Será que, por que não temos ali salvação como deveria ter? Agora, o que me assusta mais sobre isso é que dentro da população mundial, 8.173 milhões, 8 bilhões, 133 milhões, 780.970 pessoas no mundo. Mais da metade, 65%, ou seja, aproximadamente 5,45 bilhões de pessoas residem ali. Destes, pasmem, 3,4 bilhões nunca encontraram essa verdade, não foram alcançados pela palavra. E desses 3,45 bilhões, 2,8 bilhões nunca ouviram falar de Jesus, porque não se pode pregar o evangelho ali. Então, a religião predominante, o islamismo é 35%, ou seja, 1,8 bilhões, 904 milhões de pessoas são do islamismo. O islamismo não se permite no país em que ele se instala, naquele país ali, meus amados, não pode ter uma outra religião. Então, pessoas que vão para lá pregar, que precisam aliviar essa mensagem, estão morrendo. E isso é preocupante. O budismo é responsável ali também por aproximadamente 15% de toda a população, 816 milhões de pessoas. Nós vamos ver ali também o hinduísmo com aproximadamente 25%, 8 bilhões,6 milhões de pessoas que são convertidos ao hinduísmo, estão enganados. E às vezes a gente para e pensa por que é que tanta coisa ruim acontece ali naquele lugar. Quis chamar essa atenção para nós vermos a necessidade de enviarmos pessoas. E nós temos ali aquelas pessoas que não são de religião nenhuma, são 25% de pessoas que são ascéticas, que não acreditam em Deus de espécie nenhuma. Aproximadamente 1,6,5 bilhões de pessoas ali que são ascéticos e que não acreditam em nada. Então isso nos preocupa sobremodo, de uma forma estarrecedora, quantas pessoas precisam ser alcançadas. Quando a gente vê lá em Mateus, no capítulo de número 24, verso 13 e 14, que vai falar a respeito disso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quando o evangelho de Deus for pregado em todo mundo e testemunha a todas as gentes, aí então virá o fim. Aí a gente percebe quantas pessoas ainda precisam ser alcançadas. É claro que esse evangelho ainda será anunciado no período da grande tribulação, mas isso nos preocupa, porque se estamos ansiosos para a vinda de Cristo, muito mais ansiosos deveríamos nós estarmos na ânsia de querermos alcançar e buscar essas almas, né, para Cristo, né? Então tem ainda o 2.7, mas para nós não determos muito aqui, vamos para o capítulo de número 3. Havia separado aqui algumas coisas importantes para nós falarmos a respeito disso, mas não vai dar. Mas só falando aqui, o que fazemos e o que ouvimos, eu acho que resumiria muito bem essa questão desse versículo aqui também em Tiago, no capítulo de número 5, e o versículo de número 20, aonde ele vai nos dizer da seguinte forma: aquele que converter o pecador do seu erro, livrará a sua alma do inferno e cobrirá para si uma multidão de pecados. Meu Deus do céu, livra a alma da pessoa, ainda cobra multidão de pecados na nossa vida. Olha a importância. Provérbios, no capítulo de número 30, o versículo de número 11, diz que o fruto do justo é a árvore de vida. Nós precisamos produzir fruto, precisamos ganhar alma. E diz assim: quem ganha almas, sábio é. Então, verdadeiramente, quem é sábio é quem ganha almas. No capítulo aqui de número 3, eu vou fazer aqui uma introdução para não tomar o tempo aqui do pastor Marcos, sobre a missão que aponta para a pessoa de Cristo Jesus. Eu acho que talvez aqui, nesse capítulo, seja um dos mais importantes, mais urgente para nós falarmos a respeito disso. A missão só será missão se ela apontar para Cristo, se o centro dela for Cristo. E eu escolhi aqui, para ser aqui o ponto-chave, o versículo-chave aqui de todo esse contexto, para falar a respeito de algo muito importante, que é em João 3, no capítulo de número 16.
E nós vemos também uma outra passagem que é muito importante, é a de João 14, e o verso 6, que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a essência da missão é a vida de Jesus, porque em tudo e por tudo ele quis dizer que ele é a vida eterna. Eu quero abrir aqui um parêntese, porque quando a gente fala de vida, nós temos 3 palavras aqui no grego. Nós temos a bio, nós temos a psique e nós temos o zoe, né? Então, a bio, que é a vida biológica, né? A vida que nós temos aqui, a vida do corpo. Nós temos a psique, que é a vida da alma. Então, nós temos corpo, alma e nós temos espírito. Ora, o corpo é esta matéria, essa biologia que nós temos aqui. Ele veio do pó, para o pó retornará. Nós temos a psique, que é a alma. O que é alma? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é alma e o que é espírito. A alma é a nossa psique. Com a alma nós nos ligamos às coisas terrenas, às emoções. Com ela nós sofremos, com ela nós sentimos emoções, com ela nós nos ligamos às coisas aqui, às vezes da terra e às vezes até um pouco do céu, mas é muito ligado a essa questão. E nós temos o Espírito, mas o Espírito é diferente, porque quando Deus fala conosco, Ele não vem falar conosco no corpo, porque Deus é Espírito. Deus não vem falar conosco na nossa alma, porque a nossa alma está ligada com aquilo que é terreno. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então Deus, quando vai falar conosco, Ele fala em Espírito. Por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então esse espírito é a vida eterna de Jesus. Então o cerne de tudo isso a respeito dessa mensagem que nós precisamos anunciar é mostrar que em Jesus reside todo o sentido da vida e que Ele é a vida eterna. Isso é tão importante que nos evangelhos sinóticos nós vamos observar ali, irmão Oséias, pastor Marcos, muita preocupação em mostrar ali os feitos, os milagres, as maravilhas efetuadas através do ministério nas mãos de Jesus. Mas João, ele vai ter um cuidado diferente, porque ele não se preocupa em mostrar tanto os milagres, mas ele quer mostrar quem Jesus é, e ele é o autor e o dono da vida eterna. E ele se preocupa tanto com essa questão, por isso que eu digo que é o ponto-chave, e eu, quando estudando sobre isso, eu achei extraordinário, porque eu não tinha me apercebido, mas o livro de João, em todos os capítulos, do primeiro capítulo até o capítulo de número 21, Jesus vem enfatizar o zoe. E tanto que isso é interessante, porque tem muitas pessoas que estão vivendo apenas o bio, ou seja, sobrevivendo. E muitos estão, às vezes, só vivendo a psique, quer dizer, sendo guiado pelas emoções, os sentimentos terrenos. Mas só quem encontra Jesus tem o zoe, ou seja, a vida eterna, a vida abundante. E João, ele mostra isso. Eu gostaria de falar aqui muito rapidamente, e já passo a bola aqui para o pastor Marcos, falando a respeito disso, dessa curiosidade que eu achei tão interessante, quando você vê Jesus sendo retratado como sendo a vida eterna. O importante, quão importante é nós anunciarmos às pessoas que Jesus, ele é essa vida eterna. Em João, no capítulo de número 1, versículo de número 4, lá está dizendo de uma forma bastante clara que em Jesus reside a vida e que ele é a fonte e a luz dos homens. Em João, capítulo de número 2, o versículo de número 19 a 28, vai dizer que a ressurreição de Jesus aponta para Jesus como sendo a fonte de vida eterna. Em João, no capítulo de número 3, o verso 14 e o verso de número 15, diz que quem crê no Filho de Deus recebe a vida eterna. Em João, no capítulo de número 4, o versículo de número 14 a 36, diz que Jesus, ele é a água viva e que gera vida. Em João, no capítulo de número 5, versículo 21 ao versículo de número 26, diz que em Jesus está a vida e que ele dá a vida a
quem ele quer. Olha que coisa gloriosa. Em João no capítulo 7, o versículo da palavra de Deus, do versículo 48 ao versículo de número 49, ele vai dizer que do nosso interior Jesus faz fluir um rio de água viva, ou seja, que produz vida. Em João, no capítulo de número 8 e o versículo de número 12, ele vai dizer que Jesus é a luz da vida. João vai reforçar essa ideia no capítulo 9, do versículo 5, dizendo mais uma vez que Jesus é a luz da vida. Em João 10, no versículo 10 e o versículo de número 28, vai dizer que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E vai dizer ainda mais que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ainda em tempo, aqui a memória e o Espírito me faz lembrar que esqueci capítulo 6. Capítulo 6, verso de número 35, 63 e o 47, vai dizer que ele, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus, é o pão que veio do céu, ele é o pão da vida. Em João 11, 25 diz que ele é a ressurreição e a vida. João 12 e 25 diz que quem der a sua vida por amor a Cristo recebe a vida eterna. João 13, 34 e 35 diz que o amor consiste toda a essência da vida eterna em Cristo Jesus. Em João 14, 6, que é o que eu acabei de falar, que é a essência daquilo que eu queria transmitir nessa mensagem, diz que Jesus ele é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. João 15, no versículo de número 13, muito forte, diz que o maior amor da vida é dar a vida pelo seu amigo. João 16, o verso 7 e o versículo de número 13 diz que o Espírito de vida nos guia em toda a justiça. Aí, para completar, para não tornar muito extenso, já finalizando no capítulo de número 18, o versículo de número 5 ao versículo de número 8 diz que Jesus tem poder e domínio sobre a vida, inclusive até mesmo da morte. Em João 19 e o versículo de número 30 diz que Jesus deu a sua própria vida como consumação da sua obra redentora. 20, versículo de número 31 diz que o propósito do Evangelho consiste em crer em Jesus para ter a vida eterna. E finaliza no capítulo 21 e o versículo de número 19 a 22, dizendo que o sentido da vida está em seguir a Jesus. Eu sei que foi um pouco extenso, mas eu fiquei tão maravilhado que eu quis compartilhar com vocês, compartilhar com os amados, não apenas para demonstrar ou falar de um conhecimento, mas para mostrar o quanto que Deus ele tem essa preocupação, e João tinha essa preocupação de mostrar quem Jesus era. Ele tinha a vida eterna e ele dá essa vida eterna, ele oferece essa vida eterna, ele nos dá essa oportunidade de nos chegarmos a ele, crendo na pessoa bendita de Cristo Jesus, para que para nós termos essa vida, porque só Zoe, quem aceita Jesus, quem encontra Jesus, pode experimentar essa vida abundante. Não é, pastor Marcos? Maravilha. Glória a Deus por isto. Muito obrigado, pastor Eurípides, por essa explanação. E o pastor Eurípides trabalhou todo o capítulo 3, porque tem uma pegada bem forte aqui, um enfoque na pessoa de Cristo, né? E ele até trouxe muito mais do que está resumido aqui. Espero que você tenha anotado aí, feito suas anotações, até para meditar depois nesses textos, né? Porque, como já foi falado aqui anteriormente, a palavra é o poder de Deus, né? Então, você precisa ter em mente, ter no seu coração, como bem foi trabalhado aqui pelo pastor Eurípides. Pastor Marcos, capítulo 4 vai falar sobre o desenvolvimento bíblico do contexto evangelístico. E eu já passo para o senhor estar falando para nós sobre isso aí. Muito bem, diante dessa estrutura montada pelo nosso querido pastor Eurípides, né, deixou o esqueleto bastante forte. A gente vê que o capítulo 3 é uma montagem de esqueleto, se eu fosse ilustrar, né? Ele vem falando sobre a missão aponta para a pessoa, logo a missão tem um alvo, não é um alguém. E vem construindo, eu fiz até um comentário enquanto eu estudava e escrevi lá, o evangelho, a missão, não é um esqueleto com ossos quebrados, ele é todo completo, né?
Ele é todo completo. Todas as coisas se ligam. E o capítulo 4 faz justamente essa junção, preparando um contexto da introdução do Evangelho, que vai ser citado aqui, que em um dado momento ele vai explodir. Ele explode no Novo Testamento, né? Então, o desenvolvimento bíblico do contexto, a gente vai ver que já foi a citação aqui do nosso pastor, e ele já traz, iniciando aí no primeiro parágrafo, sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 17 do mesmo capítulo, o nosso Deus, introduz o significado dessa missão também. Ele fala do Filho que ele deu, o sacrifício pelas nossas vidas, e o versículo 17 diz, o Pai enviou. Está aqui o versículo 17. João 3,17 vai dizer assim, porque Deus enviou a seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a gente vê que, mais uma vez, tudo está combinando, tudo está se ligando. O projeto, a arquitetura de Deus, o plano da salvação, e a palavra que define isso é missão. E a gente vê que essa construção toda é para justamente chegar na temática desse módulo, que é missão e implantação de igreja. Não tem como implantar a igreja sem considerar a missão. E não tem como considerar a missão sem considerar o criador dessa missão, que é o próprio Deus. Então, quando é introduzido João 3,16, vai passar pelo que Deus fez para que esse desenvolvimento viesse a acontecer, esse contexto, essa montagem, toda essa preparação, que a gente vai ver ainda que lá nos primeiros capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente vai ver que tudo está se formando e tudo está correndo para um lado só, que vai terminar em Jesus Cristo. Mas como o nosso pastor disse ainda na primeira fala dele, não acaba em Jesus Cristo. Tem continuidade com Jesus, tem a sua ascensão aos céus, lá em Atos capítulo 1, tem a sua ascensão aos céus, e ele delibera mandamentos para os discípulos, que o próprio Lucas vai dizer, como fiz o primeiro tratado acerca de Jesus, das coisas que Jesus fazia e ensinava, ou seja, é pauta do capítulo 3, que Jesus não só ensinava sobre missão, ele era a própria missão praticada. Então, o Lucas escreve isso, e ele vai ver que antes de Jesus subir, ele passa um tempo pós-ressurreição, dando mandamento aos discípulos. Desse mandamento ele já vai falar sobre a introdução e o adiantamento de ideia da exposição e a implantação do Evangelho, sendo levada com testemunhos, anúncio e poder. Ele vai falar isso. Então a gente vê que essa construção toda ela vai desaguar num devido lugar. Então, e quando a gente entende isso, a gente vai ver também o sentido principal dessa missão. O sentido principal dessa missão é que é uma consideração que deve ser feita dentro desse meu comentário, que já está nas páginas do capítulo 1, 2 e 3, que quando a adoração falta, quando o reconhecimento de quem Deus é falta, entra em atividade a missão, entra em atividade o Evangelho. E a gente vê aqui nos pontos oferecidos, 4.1, evangelismo não é invenção moderna, é revelação progressiva. E o segundo parágrafo tem logo aqui em destaque, o plano de Deus sempre foi fazer o seu nome conhecido entre as nações. Sempre foi fazer o seu nome conhecido entre as nações. Então, primeiro ponto, a gente fala, o Deus missionário precisa conhecer, o John Stott dizia isso, né? Não se pode pregar um Deus que você não conhece, não se pode falar das coisas que ele faz sem conhecer o que ele faz de verdade. Então, é trazer a evidência dele. Segundo ponto, a gente já vai ver que a introdução é essa mensagem de quem conhece ele deve ser transferida, deve ser anunciada, deve ser levada adiante. O terceiro capítulo, já falado pelo nosso pastor, é para onde aponta essa missão. É para onde aponta, não é para algo, é para alguém. Alguém que é o rosto da obra missionária, é a identidade da missão, é o modelo, é o alvo. Então, essa construção toda leva a isso. Então, o evangelismo não é invenção moderna, mas sim é a necessidade de fazer o nome do Senhor conhecido. A gente vê no 4.2, que o pastor citou logo no início, quando ele estava dando a introdução, o fio que passa por toda a Escritura. E a citação aqui já vem no Êxodo, Deus liberta o povo de Israel com mão forte, não só por amor ao povo, ele fez questão de dizer, para que saibais que eu sou Senhor sobre toda a terra. Para que saibais que eu sou Senhor sobre toda a terra. Está aí referência, Êxodo 9, versículo 14. Ou seja, era um mandamento que eu me lembro que a gente estudou sobre ética cristã aqui, que era um mandamento passado de geração a geração, quem era Deus. Então a gente vê que aquilo que a gente estudou como ética aparece novamente aqui como parte da obra missionária de Deus.
o próprio Deus faz. O 4.3, a mensagem avança mesmo em meio à resistência. Anteriormente falamos, o pastor pontuou também, que não existe esse romantismo, essa felicidade toda de anunciar um evangelho que não confronta. O evangelho, sim, ele confronta. A missão, ela confronta. Ela leva o estado do pecador diante dele. Então, é necessário que a gente tenha essa coerência de entender que, por mais falha que tenha acontecido no meio do povo de Israel, que era para representar, porque Isaías, Jeremias e Ezequiel sempre profetizaram e dizendo que Deus se manifestaria para esse povo, para que esse povo levasse Deus ao mundo, se tornasse ele conhecido. Então, apesar da falha, Deus nunca voltou atrás da sua missão. A missão de Deus é clara desde o início, mas a sua forma vai se revelando passo a passo. E 4.4, eu gostei da frase aqui que o pastor pontuou, que tudo isso era um grito antecipado da cruz. Era preparando o contexto para desenvolver tudo, e tudo isso era um grito antecipado da cruz. O evangelho como forma de semente, a gente vai ver que isso foi pontuado. A missão se renova, 4.6, a missão se renova nas formas, mas guarda a mesma essência. O capítulo 1 e o ponto 7 da lição já falava sobre isso. E o Novo Testamento, como a explosão da missão, começou lá atrás. E essa explosão da missão começando lá atrás sempre vai apontar para Cristo Jesus. Sempre vai apontar. Então, a introdução da missão, trazendo a figura um missionário, que era um sentimento na cabeça de alguns, agora está encarnado, andando entre nós. João capítulo 1, versículo 14, versículo 10 vai dizer assim, ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Aí o versículo 14 vai dizer assim, mas ele habitou. Quando diz que ele habitou, ele começou a tocar em pessoas. Ele começou a se comunicar com pessoas. E esse habitar fez com que ele se tornasse conhecido. E daí o versículo 11, 12 vai dizer, todo aquele que creu e recebeu foi feito filho de Deus. Então, essa manifestação veio, Deus se tornou conhecido para que ele viesse ser reverenciado. Paulo vai fazer menção que agora o Cristo que foi humilhado outrora, agora é exaltado. Então, quem teve conhecimento de um Cristo humilhado em natureza humana, agora tem motivo suficiente para exaltar um Deus que ele conheceu, porque ele veio. Ele não foi um Deus que introduziu um plano e ficou lá sentado, executem por mim. Jesus estando na terra, ele estava executando o próprio plano, o próprio projeto, a própria missão. Então ele é a verdadeira obra missionária em andamento. Ele é o missionário que ele quebrou barreiras da onipotência, deixou para trás, onisciência, onipresença, desceu os degraus da humilhação, veio para cá para dizer só uma mensagem, leve adiante aquilo que eu comecei. Então falar sobre missão e assumir essa responsabilidade é ter a honra, querido pastor Eurípides, presbítero Osés, é ter a honra, e você seminarista, é ter a honra de dar continuidade a uma obra que Jesus começou antes da fundação do mundo. Então, estamos absorvendo isso, exercendo isso e levando essa identidade. Ou seja, quando eu falo da identidade, quando alguém vê Cristo em mim, é sinal que essa missão teve uma introdução, teve uma geração e ela está produzindo fruto. E é para isso que estamos aqui, para levar adiante essa mensagem missionária. Maravilha, muito obrigado, pastor Marcos. E só para lembrar você já sabe disso, mas só para lembrar, isso é até uma metodologia de Deus, né? Deus está o tempo todo nas páginas da Escritura repetindo as mesmas coisas, né? Obedeça, 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 entre outras coisas que Deus está sempre repetindo, né? Nós, na condição de discípulos, nós estamos aqui e vocês fazem parte disso. Nós estamos dando continuidade a essa missão, né, pastor Marcos? Jesus deu uma ordem, façam discípulos de todas as nações. Então, você, seminarista, nós aqui, pastor Marcos, pastor Eurípides, nós estamos, ao mesmo tempo, cumprindo a missão, mas ao mesmo tempo sendo discipulado, né, sendo preparado aí para poder cumprir cada vez melhor essa missão, com mais excelência, né? Então, é por isso que você está aqui nesse seminário, está tendo que estudar, está tendo que ouvir pessoas capacitadas, como são os nossos professores aqui, para ajudar nesse processo de aperfeiçoamento, tá? Pastor Eurípides, capítulo 5, eu sei que o senhor tem muita coisa para falar, né? Preparou com muita dedicação esse conteúdo, e a gente até gostaria, né, de passar horas aqui estudando, não só na questão de ouvir o senhor, mas ouvir o pastor Marcos também, porque eu fico maravilhado aqui ouvindo vocês ministrarem.
Como nós estamos vencendo o nosso tempo, eu queria que o senhor, se o senhor conseguir em 5 minutos, resumir o capítulo 5, o senhor consegue? E aí, na próxima aula, né, os senhores, eu não sei se eu estarei aqui, vocês até podem ficar à vontade dentro do que for direcionado, vocês até trabalharem, às vezes voltarem a algum assunto, né, que for pertinente dentro do conteúdo. Pastor Ibsen, já passo para o senhor. Maravilha. Como passou rápido o nosso tempo. Eu tinha uns apontamentos para fazer no capítulo 4, não vou ter condições de fazer, porque passou, na verdade, muito rápido. Eu me programei aqui de um tempo e pensei que seria o suficiente, então boa parte das coisas que queríamos falar não vamos ter condições. O capítulo de número 4, meus amados, aqui o texto-chave eu li a respeito dele, a chegada do reino de Deus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 14, 17, dizendo que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, ele é paz, ele é justiça e é a alegria no Espírito Santo. Então, não sei se você derivou, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Hebreus, no capítulo 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ora, Deus, através de seu Filho, está dizendo que o reino dos céus, ele é paz, ele é justiça e ele é alegria. Se você não tem paz, muito provavelmente você não tem Jesus. Porque quem tem Jesus tem paz, precisa ter a paz, porque o reino é de paz. Se você faz alguma coisa contrária à justiça, o reino já chegou para você. Você está perdendo o reino. Qualquer injustiça que eu e você fizermos aqui. Por isso que lá em Mateus, no capítulo de número 5, verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de quê? De justiça. Porque o reino dos céus, ele é feito de justiça, santo. Então guarde isso na tua memória, você que é o mensageiro, você que é o nosso aluno, busque paz. Se você não tem paz, busque essa paz, que é a paz verdadeira, que excede todo o entendimento. Busque a justiça e a alegria no Espírito Santo, que é a razão de todas as coisas. Filipenses é a carta do amor, 14 vezes ele vai dizer, carta não só do amor, mas também da alegria, diz alegrai-vos. Então alegrar não é só um pedido, não é só um chamamento, ele é uma ordem, é imperativo. Alegrai-vos no Senhor. Precisamos de fato nos alegrarmos. 5.1, o reino de Deus já chegou e muitos não perceberam, como não perceberam também lá no Velho Testamento quando Jesus veio, porque eles esperavam que Jesus viesse montado em um cavalo branco, em uma carruagem muito linda, em um palácio, e Jesus ele nasceu ali de uma manjedoura. Jesus entrou em Jerusalém com um jumentinho, então ele cumpriu tudo ao contrário daquilo que eles esperavam. Então o reino de Deus já começava ali, eles não entenderam, eles não perceberam. Nos dias de hoje também que nós estamos vivendo, as pessoas não se percebem. Eles analisavam a vinda de Jesus e por que é que eles não receberam? Porque não existe um só rabino judeu que acredita que aquele Jesus, aquele Messias, não era o Messias prometido, porque não instauraram o reino, porque eles analisavam apenas um aspecto da vinda do Messias, que era para vir se assentar no trono de Davi e reinar para sempre. Contudo, nós sabemos que esse não é apenas um aspecto da vinda de Jesus, são dois aspectos. O primeiro, ele veio para morrer pelos nossos pecados como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, mas virá uma outra vez, Apocalipse no capítulo de número 5, como o leão da tribo de Judá. Então o reino já chegou e eles não perceberam, e muitos não estão se apercebendo com relação a isso, né? Vivemos no meio de uma tensão, e essa tensão ela é crescente, né? John Piper fala, a missão da igreja é tornar visível o reino invisível, antecipando a plenitude do que Deus já começou em Cristo. Então esse reino que é invisível, essa igreja que é invisível, embora sendo ela como uma organização, ela primeiro e antes de tudo ela é um organismo. Esse organismo invisível, a igreja que as pessoas não veem, nós temos um rol de membro aqui, mas nós temos lá no céu, na igreja invisível,
ali o livro da vida, que eu e às vezes você não sabe o nome de quem estará lá, e de repente você terá algumas surpresas com relação a isso. Então a nossa visão é mostrar para o mundo esse reino que para muitos é invisível. E é através de nós, nosso testemunho, que a gente precisa levar e tornar conhecido. 5.6, o reino que cresce por dentro, né? Então Peter Wagner vai falar que estudando o crescimento das igrejas, quando ele está observando isso aí, ele vai compreender que o reino como presença de Deus, o reino, ele é presença de Deus entre as pessoas, e não como uma estrutura às vezes que é visível, porque o reino de Deus ele é invisível, como a igreja de Deus também o é. Nós já concluímos aqui, não temos mais tempo para conjecturar, passou mais do que uns 5 minutos, a nossa palavra de gratidão, quão gostoso e maravilhoso foi e está sendo passar esse período aqui junto com vocês. Não percam uma próxima aula, temos muita coisa gostosa ainda para nós estudarmos aí nos capítulos subsequentes, inclusive esse daqui é a preparação para o próximo, que é a grande comissão. Tem muita coisa gostosa para tratarmos no próximo capítulo. Que maravilha. Pastor Eurípides, aproveitando aí a oportunidade, se o senhor quiser nessa aula já fazer a apresentação do seu livro, ou o senhor prefere deixar para a próxima, porque o tempo já está vencido, então a gente precisa ser coerente. Próxima aula tem surpresa boa para vocês aí, tá? Não percam, não faltem. Esperamos que vocês tenham sido abençoados, edificados. Eu tenho certeza que foram, porque eu também fui. E quero aqui passar já a palavra para o pastor Marcos, dar os seus agradecimentos. Pastor Marcos, com o senhor. Minha gratidão a cada um dos seminaristas e aguardamos vocês aqui na próxima aula. Deixo só para a meditação de vocês aí o 4.3 da lição, que ele resume bem o que a gente fez aqui. Diz que Israel falhou por entender. Os pastores comentaram não por não entender, por entender seu papel e não fazer, né, como deveria ser feito. Então, entender a missão vai fazer a gente fazer ela bem mais correta, como deve ser. Meus irmãos. Hoje nós vamos ter que ter uma conversa séria com o Papai do Céu, porque vou sair daqui de couro quente. Pastor Eurípides, o senhor quer falar mais alguma coisa? Não, só mesmo me externar a nossa gratidão, prazer de estar aqui com você, um amigo querido. É tão bom você estar ao lado de pessoas que você gosta, que você acredita, que você se inspira, que você confia. Pastor Marcos é uma pessoa que está chegando muito agora, muito recentemente, mas não sei porquê, gostei dele de graça e gosto mesmo, transparece tanta coisa boa. Aqui vocês não estão vendo, mas aqui próximo da gente também tem 2 pessoas, uma delas da família Maracaípe, pensa no povo abençoado. Um jovem com cara de menino que estava dando aula aqui agora esses dias, na aula passada, mas já é um grande homem que sabe e conhece o princípio da honra, com um sorriso tão bonito, né? Uma recepção tão boa. Quão maravilhoso é estar aqui nesse momento. Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês, foi muito bom estar aqui. A você, caro seminarista, muito obrigado. Isso aqui só se torna mais especial ainda, porque nós temos você como aluno, como aprendiz aí da palavra de Deus. Deus te abençoe, continue abençoando e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.